de Deus? Vamos lá? Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se em casa, tá bom? Está na casa do Pai, esta casa te ama, esta igreja te ama. Quero parabenizar o casal missionário, né? Sim, senhor. Amém. Glória a Deus. Vou correr então aqui. Quero parabenizar o casal missionário, né, pela grande obra. Não vou comentar, mas também fiquei 10 anos no Agreste da Paraíba. Não sei se conhecem, de um Buretama, um buzeiro da Paraíba, no Agreste. Foi a minha primeira experiência no sertão, mas Jesus também ali salvou, libertou, foi bênção. Parabéns, Deus continue abençoando poderosamente. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, a epígrafe fala sobre a parábola do banquete de casamento. Quero crer que vai ter casamento hoje aqui, amém? Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, vamos ler até o versículo 14. Eu não queria me estender muito na leitura, mas preciso para a compreensão da mesma. Podemos ler? Amém. Jesus lhes falou novamente, por parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou-lhe seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos, tudo está preparado, venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para seus negócios. Verso 6, os restantes, agarrando os seus servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão agora às esquinas e convidem para o banquete todos os que encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem então, baixando a cabeça, entristeceu. Então o rei disse aos que lhe serviam: amarrem-lhes as mãos e os pés e lance-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, gostaria que você, o versículo 14, repetisse comigo: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. De novo, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pode sentar, dando glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não vou me prender muito algumas questões geográficas aqui. Amém, pastor. Então, como nós já lemos, eu creio que os irmãos têm conhecimento da leitura, os evangelhos são bem conhecidos dos cristãos, então eu ganho tempo com isso. A partir da leitura, para nós entendermos melhor, por que Jesus vai usar de uma parábola, e ele usa de parábola para ilustrar e trazer uma mensagem comparativa. Ele faz uma comparação, inclusive a linguagem figurada de comparação, de símbolos, são exatamente para representar uma outra coisa. E ele usa uma ciência da teologia, embora na época nem se falava sobre isso, chamada tipologia bíblica. Acredito que você já ouviu falar.
São fatos e acontecimentos que prefiguram ou simbolizam fatos e acontecimentos do Antigo, e são fatos e acontecimentos do Novo que prefiguram e simbolizam fatos e acontecimentos do Novo. Quem entendeu, diga amém. Só isso, tá certo? Então Jesus vai usar essa linguagem para ministrar uma palavra acerca daquele grupo de judeus, porque ele está aqui diante de um grupo de judeus, vamos chamar de elite judaica, bem religiosos, tradicionalmente falando, peritos da lei. Ali há rabinos, ali há uma classe de judeus que são conhecedores da lei. Aliás, tem a presunção de se julgarem um único povo naquela época, dignos da bênção de Yahvé, que é Deus, o Eterno, amém? Uma vez que eles eram descendentes, genealogicamente falando, de Abraão, então se sentiam os donos do pedaço, eram as elites, de fato, conforme as escrituras, eles eram de fato um povo abençoado, amém? Um único povo naquela época que adorava um único Deus, um povo extremamente monoteísta, que adorava um único Deus. Nesse contexto, eles eram privilegiados, eles eram dignos da bênção de Deus, porque invocavam um único Deus, diferente dos outros povos pagãos, que tinham seus muitos outros deuses. E Jesus, vendo essa presunção, esse orgulho, essa soberba, esse legalismo religioso, porque quando ele olha para esse grupo de judeus, muito aplicados na lei, exigentes, ditadores de regras, de leis, Jesus percebe e vê que eles não têm nenhum futuro. Há um passado na vida deles, pelos quais eles se atropelaram, e há um futuro sem expectativa, porque a única esperança de um futuro para eles estava diante deles, que era Jesus, o Messias, embora foi o que eles negaram, o Filho de Deus. Então estavam sem esperança, porque só há uma esperança. Quem é a esperança? Jesus. Se a esperança estava ali, eles estavam rejeitando a esperança, então certamente eles estavam sem expectativa de futuro, só havia um passado, que é exatamente esse passado que Jesus coloca diante deles, através dessa parábola. Então Jesus aqui, em síntese, ele tem uma mensagem naquela época para os judeus, mas tem uma mensagem para o povo daquela época também, e que em pleno século 21 traz uma mensagem também para os nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Então fique atento, porque eu vou correr aqui um pouquinho, tá? Vou deixar de lado alguns pontos para a gente ganhar tempo. Então Jesus vai falar em parábolas, e ele fala sobre o rei que decidiu, não é? E aqui você já sabe quem é o rei é o Eterno Deus, casar o seu filho, que é a pessoa do Senhor Jesus. Ele decidiu casar Jesus, é o príncipe que vai casar, e esse rei agora pega alguns servos, ou melhor, prepara a festa, prepara o banquete, como ele mesmo vai dizer, que tudo está preparado, e envia eles para chamar os filhos, aqueles dignos, aqueles que justamente os judeus, elite judaica, que eram os chamados, os privilegiados da época, aqueles que presunçosamente se achavam os donos da verdade, né? Os perfeitos, os perfeccionistas. De vez em quando a gente encontra alguém perfeccionista demais por aí, né? Como se não tivesse falha nenhuma, como se não tivesse erro nenhum, e todo mundo está errado, mas ele não. Mas aqui não tem gente assim, amém? Graças a Deus. Então é esse tipo de gente que Jesus fala essa parábola, e o rei convida agora, através dos servos, ele envia os servos para convidar esse pessoal que é extremamente zeloso, pelo qual Deus os chamou, não é? Para que através da lei, da sua lei, o critério que foi estabelecido para serem recebidos por Deus, para se tornarem povo de Deus, foi a lei, e a esses o rei envia agora para participar do banquete do casamento do seu filho. A narrativa do texto vai dizer
que os servos convidaram, e alguns disseram, eu não tenho tempo para isso. Outros disseram, eu vou me casar. Outros disseram, eu vou trabalhar. Entre outras e outras situações, o convite foi negado. Os servos voltam para o rei e dizem, Senhor, nós convidamos a turma, os privilegiados, os dignos do convite, aqueles que tinham a capacidade moral, a capacidade intelectual, aqueles que de fato se esforçavam para andar conforme a lei, o comportamento da lei, eles negaram o convite. O rei, segundo a narrativa da parábola, vai dizer que manda outra vez os servos voltar lá. Parece que o rei, isso aqui é uma interpretação minha, na minha analogia, o rei para e observa a resposta dos servos e diz, não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Como é que eles negaram? Logo eles, né, que são os meus íntimos, a minha família, o meu povo, negou um convite desse, tem alguma coisa errada. Ou eu interpretei, ou eu fiz um convite errado, preparei o convite errado, ou vocês comunicaram o convite errado. Tem alguma coisa errada. Aí chamou os servos de novo e enviou-los. Dessa vez, esses servos que não foram os primeiros, foram outros servos, chegaram de novo com o mesmo convite, o convite para o casamento, e negaram. Chegaram a outro grupo e negaram, só que dessa vez foram mais rudes. Eles não só negaram, mas maltrataram, e o pior, mataram aqueles a quem o rei enviou. E a notícia chegou ao rei, conforme a narrativa da palavra fala, e o rei se irou. De forma, conforme Jesus vai falar, e o rei agora, nessa ira que ele teve, de ter negado pela segunda vez o convite, agora envia o seu exército e destrói a cidade deles e tudo quanto eles disserem. E agora o rei, ele manda outros servos, só que diferentes. Os servos agora vão chamar não mais os privilegiados, não mais os dignos do convite, vão chamar os indignos do convite, aqueles que não têm nada a ver com a festa do rei, que não têm nenhuma capacidade de estar no meio, muito menos da presença do rei, são indignos da festa. O rei diz, vão, e aonde vocês encontrarem uma única pessoa, se tiver cara de gente, se for humano, se for uma pessoa, chame para a festa. Se tiver cego, chame. Se tiver paralítico, chame. Se for coxo, chame. Se for uma prostituta que estiver na esquina se prostituindo, chame também. Se for um malfeitor, um publicano, um pagão, chame. Eu quero todos na festa. É isso que eu estou vendo na cara dos servos. É sério isso que eu estou vendo? É exatamente isso. Eu quero que a casa se encha. Assim aconteceu. E a narrativa do texto vai dizer que quando o rei entra, ele encontra um cego, mas está lá. Ele encontra um paralítico, mas está ali. Ele encontra um coxo, mas o coxo está lá. Ele encontra a prostituta, mas ela está lá. Ele encontra um malfeito, um publicano, um ladrão dos seus irmãos, mas ele está lá. Desconfiado, porque é um traidor dos seus irmãos, mas está lá. O rei chamou. E o rei, a narrativa do texto na parábola vai dizer que a única expressão dirigida àqueles que estavam no meio foi aquele que não estava com a veste nupcial. O rei passa por todo mundo, olha todo mundo, mas a única atenção que o rei teve foi aquele que estava sem a veste, e pergunta, como você entrou aqui sem a veste nupcial do rei? O texto diz que ele entristeceu, ou seja, sua mente lhe culpou, a consciência, o tribunal da existência é a nossa consciência, amém? O acusou de um tremendo erro, de um tremendo equívoco, ou propositado, não sei se ele entrou propositadamente, só sei que ele entrou. Como? A Bíblia não diz como, né? Com jeitinho brasileiro. A gente tem um jeitinho brasileiro para tudo, né? Mas no reino de Deus não entra com jeitinho brasileiro. Tem que ter a veste, diga, do rei. Tem que ter a veste do rei para entrar. E o rei disse, peguem ele, amarrem pés e mãos e lancem fora nos lugares exteriores, ou seja, nas trevas. Quem pode dizer amém? Amém. Essa é a narrativa introdutória da lição. E no versículo 8, você vai perceber
que o primeiro convite foi lançado justamente dirigido ao povo judeu. Nas entrelinhas da compreensão é exatamente isso. Jesus estava dizendo que Israel, os judeus, receberam um convite. Foi o convite dos dignos, o convite daqueles que se achavam certinho, os perfeitos na presença de Deus. Aqueles que são descendentes de Abraão, da gema, aquele que jamais teria contrariedade para entrar na festa do rei. Esse convite foi rejeitado, de sorte que mataram os profetas. E não só os profetas, mas o próprio Filho de Deus. Mas os servos voltam e o rei fica admirado, porque pela segunda vez isso acontece. E o que fazer se a festa já está preparada? Porque o texto diz que a festa está... Jesus falou que o rei disse, a festa está preparada, está tudo pronto. Você já imaginou você preparar uma festa, gastar, investir tudo que você tem, do melhor e do bom, do que você possa imaginar, e os convidados negarem e não vir para a festa? O que fazer? Escute, o que eu faço pode falhar, mas o que Deus faz não falha. O que eu decido fazer, eu posso até desistir por circunstâncias da vida, mas o que Deus decide fazer, Ele não desiste. Deus decidiu fazer alguma coisa na sua vida, Ele decidiu algo. Tem promessa de Deus para você? Tem algo que Deus falou para você? Ele não desistiu. Se você desistiu, Ele está dizendo, o meu propósito a seu respeito está de pé. Só depende de você. Agora, se você disser não para o propósito, Ele também não vai fazer nada. Porque tem que aceitar o propósito de Deus para isso acontecer com você. Mas se você rejeitar, um outro vai fazer parte dessa promessa. Pode ficar certo disso. No dia que eu disser, Deus, não quero mais pregar o evangelho, ele vai ficar chorando nos cantinhos da parede. Mas Sérgio, volta. Não. Quer não, meu filho? Vou levantar o pastor Luciano no teu lugar. Vou levantar outro. Amém? É assim que Deus faz. E Deus decidiu. Porque o primeiro convite está baseado na lógica do comportamento da lei. Esse foi a cara do primeiro convite. Só podia vir aqueles que estavam conciliados com a lei, aqueles que viviam sob a lei, os peritos da perfeição, os dignos, os que tinham merecimento e dignidade conforme a lei. Porque quando o Senhor o chamou, estabeleceu uma lei. Quem lembra dos 10 mandamentos? Não vou citar aqui para não perder o tempo, mas os 10 mandamentos, ele estabeleceu o convite e chamou essa nação sob a lei. E esse convite, conforme Jesus fala, exatamente nessa parábola, exatamente isso. Mas eles negaram. O primeiro convite falhou. O que fazer agora? Como Deus não é limitado como eu e você, Deus agora tem sempre um caminho melhor. Diga, Deus tem sempre um caminho melhor. Quando os teus caminhos falharem, não fica desesperada e frustrada, não. Não. Deus tem sempre uma outra porta para se abrir. Quando uma porta se fechar, uma outra vai se abrir. Em nome de Jesus. Quando um caminho não haver, Deus fará um outro caminho acontecer. E Ele fez. Surgiu um outro convite. Ele não desiste porque tudo está preparado. Vai ter casamento do meu filho, sim. Eu vou fazer casamento. Se os judeus estão pensando que são as cocadas primárias da região, se eles estão pensando que é a Coca-Cola, isso aqui é o figura de linguagem que eu estou usando no dia de hoje, que nem isso tinha na época. Eles estão enganados. Eu vou fazer a festa. Vai ter festa com sanfoneiro ou sem sanfoneiro. A sanfona comigo toca sem sanfoneiro. Aleluia. Você sabia? Comigo não. A sanfona toca, ou o violão, ou seja, qualquer outro instrumento, toca com alguém. Mas com Deus toca até sem ninguém. Porque Ele é Senhor, diga, Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Senhor absoluto. Ele decidiu ter casamento e vai ter casamento. Vai ter festa sim. Aí Ele diz, agora vou usar um outro convite. Eu quero dar o nome do convite da lógica, não do comportamento, mas da graça, do amor e da misericórdia de Deus.
Esse é o convite que ele agora estabelece para fazer a festa de casamento do seu filho. Por quê? Porque os que são convidados agora, conforme a parábola, são os indignos. É todo tipo de gente que você jamais convidaria para um casamento do seu filho. Principalmente o Rei e Senhor dos Senhores, o Santo, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Perfeito, o Justo. Jamais, sob a lógica da lei, do comportamento da lei, jamais receberíamos esse convite. Mas esse convite chegou a mim e chegou a você. Nós não somos do primeiro grupo que rejeitou o convite. Você está aqui porque você era indigno do convite. Eu sou do segundo convite. Quem é do segundo convite, levante a mão e dê um glória a Jesus. Nós somos do segundo convite. Os indignos, os imperfeitos, aqueles que faziam e acontecia, aqueles a quem ninguém dava valor. Eu e você somos do segundo convite. O convite da graça, do amor e da misericórdia de Deus. E olha o detalhe. O versículo 8, se me fala a memória, versículo 10, vai dizer que quando há o ajuntamento do segundo convite, o texto faz questão de dizer que ali há gente má e gente boa. Diga, gente má e gente boa. Essa é a figura e o retrato da igreja de Jesus. Que isso, pastor? É. Ou você acha que tem um melhor do que o outro aqui? Senta com cada um aqui para você ver quem são. Ou então pisa no calo de um aqui para você ver quem é ele, quem é ela. O outro não vai falar nada, mas vai fazer uma caretinha. Na objetividade da existência não diz nada, mas dentro do coração está dizendo, não sei o que, está seco. Sim ou não? Estou falando besteira? Inocente, né? Não há ninguém melhor do que o outro aqui. É por isso que o convite é para todos que querem estar debaixo da graça. É sem direito e sem mérito. Agora, todos podem vir. No contexto espiritual, aqui tem gente que tem as duas visões. Vê muito bem. Mas tem gente que é cego de um olho. Aqui tem gente que não é paralítico. Mas tem gente que é coxo. Mas está aqui. Amém? Eu sei que isso é confrontador. Eu sei que isso regula a gente. Mexe com a gente. Porque humanamente falando, psicologicamente falando também, nós não queremos isso. Queremos afago. Sim ou não? Mas isso cura. Diga, isso cura. Isso liberta. Isso me transforma. Amém? A imagem do seu filho. Isso me traz para perto. Isso me faz redimir ao segundo convite. E o texto está nos ensinando que é esse tipo de gente que vem para o segundo convite. E o único que é colocado para fora é aquele que não está com a veste do rei. A narrativa do texto vai nos revelar que Jesus apresenta na parábola um pai que é um pai que gosta de festa. Amém? Jesus está mostrando a cara do pai. É a cara do pai. Ele veio revelar quem é o pai. Então ele revela um pai como um pai festeiro. Um pai que gosta de festa, que gosta de se alegrar. Exemplo do filho pródigo que foi embora e quando voltou, qual foi a primeira coisa que o pai disse? Vamos fazer uma grande festa. Vai ter boi hoje, vai ter mesa preparada. Deus é um Deus festeiro. Tem festa esperando por você. Tem um grande banquete aguardando por mim e aguardando por você também. Aleluia. Agora, ele está dizendo que o pai fala sério. Ele é um homem sério. Ele é um Deus sério no contexto espiritual. Amém? Mas ele não gosta de dar disciplina. Ele disciplina e julga.
faz juízo e justiça a quem quer que seja, sem distinção. Mas o prazer do Pai não é disciplinar, não é castigar, é fazer festa. Diga, o prazer do Pai não é castigar, não é usar de tirania, é fazer festa. Amém? É a cara do Eterno. Todavia, como Ele é um Deus justo, no ano 70 da era cristã, esses judeus, conforme as profecias do profeta Jeremias, foram subjugados. Deus enviou, por não aceitarem o primeiro convite, enviou os seus, no contexto soberano da palavra, os inimigos para pelejar contra Jerusalém. Destruiu toda a cidade e ainda levaram cativo alguns dos judeus. Ele é um Deus que também disciplina, mas Ele não tem prazer na disciplina de ninguém. Ele quer fazer festa, e tem festa para quem aceitou o segundo convite aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero resumir, já cheguei no meu horário, pastor, mas quero resumir aqui, e dizer alguns critérios do segundo convite. Esse segundo convite, ele estabeleceu alguns critérios, não é um critério de tirania, de que você não poderá, de que você não entrará, não. Esse critério é caracterizado por um encontro simples daquele que é convidado e daquele que convidou. A única coisa que se precisa fazer é aceitar o convite do Rei. Ele não está em mim e em você, colocando ou estabelecendo algo que você não possa fazer. A única razão dele querer fazer essa festa e casar o seu filho, dar um grande banquete, a única razão e motivadora dele fazer isso é o encontro que quer ter com você. Diga, Deus quer ter um encontro comigo. A pergunta é, e você também está desejando ter um encontro com Ele? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque esse encontro é fundamental para que esse casamento se realize. E segundo critério desse convite, que é o convite da graça, do amor e da misericórdia de Deus, que não me dá direito de dignidade, mas é um convite de privilegiado, porque eu não sou merecedor de estar lá, mas Ele me convidou você. É que esse convite, ele não exige virtude em mim e em você. Ele não está perguntando qual é a sua virtude para estar aqui. Tem que ter virtude. Qual a sua capacidade intelectual para estar aqui. Ele não está procurando em mim nenhuma qualidade, seja física, emocional, psicológica, espiritual. Ele não quer saber qual é a tua qualidade, a virtude que você tem ou deixa de estar. Ele simplesmente quer saber se você aceita o convite. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém? É o Deus da misericórdia, é o Deus da graça, é o Deus do amor incomparável. Aleluia. Que chamou a mim e chamou a você também. O texto vai dizer que este é o encontro dos não perfeitos, dos não dignos. Então ninguém aqui tem autoridade para fazer juízo de ninguém. Se adora muito, se adora pouco, se dá muita glória, se dá pouca glória, se está louvando bem, está louvando mal, se você é um ótimo adorador ou um pior adorador. Eu não tenho autoridade para isso. A única autoridade que eu tenho para fazer juízo é de mim mesmo. Diga, a única autoridade que eu tenho de fazer juízo é de minha própria consciência. Aleluia. Por isso que aquele homem amaldeceu-se, porque quando ele ouviu a pergunta do rei, onde está a tua veste, como entraste aqui? Ele percebeu que entrou enganando, ele percebeu que estava ali trapaceando, deu um jeitinho brasileiro para entrar. Ele não entrou com verdade e debaixo da justiça do rei, que era apenas trocar sua veste pela veste do rei, a sua consciência lhe acusou. Eu não sei se a sua consciência está aqui nessa noite lhe acusando de alguma coisa, mas maior é Deus, aleluia, do que qualquer culpa de pecado. A veste do rei está aqui para te
santificar, para te purificar. A veste salpicada do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Finalizando, o que Deus está desejando nesse convite não é dignidade, não é mérito, não é perfeição, não é virtude, apenas disponibilidade para aceitar o convite. Ele só quer isso. Você aceita o convite? Eu quero que você esteja na minha festa. Eu quero essa festa, irmãos. É a festa da salvação. Amém? É a festa do grande dia do encontro com o príncipe, o rei dos reis e senhor dos senhores, que em breve vai acontecer. A grande festa, o grande casamento. Ele quer você lá. Aleluia. Aleluia. Ele só está puxando uma cadeira e perguntando quem quer sentar nela. Aleluia. Faz de conta que tem uma porta aqui. Ele só está abrindo a porta e quer saber quem quer entrar por ela. Ele só está tirando a sua veste. Me permita, pastor. E quer saber quem quer trocar a sua veste suja pela veste salpicada do Cordeiro de Deus. Retira o pecado do mundo. Amém? É isso que ele quer saber. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui que quer fazer isso? Agora escute. Eu aplico essa palavra com algumas lições para nós e eu finalizo em nome do Senhor Jesus. Quero tirar apenas 4 lições daqui. A primeira lição é que se você foi convidado, aceite o convite. Amém? Tem algum marido acompanhando a esposa hoje que ainda não fez a sua decisão? Quem sabe ela está orando por você faz muito tempo. Sua mãe, seu filho, seu pai, sua irmã, sua mãe. E você não aceitou o convite ainda. Mas essa noite é noite de aceitar o convite. Quem foi convidado, aceite o convite. Amém? À luz da narrativa do texto, da indignidade, da imperfeição e de tudo mais que não dá dignidade e merecimento a mim, é você para estar aqui, mesmo você analisando na sua consciência que não tem dignidade e merecimento de estar aqui, ainda assim, aceite o convite do rei a si mesmo. Amém? Diga para o seu irmão, mesmo não merecendo, fale para o seu irmão, mesmo sendo indigno, aceite o convite do rei a si mesmo. Aleluia. Terceiro lugar, se aceitando o convite, se reconhecendo a sua indignidade e agora vindo para a festa de casamento do rei, porque você agora não tem dignidade, não tem merecimento e aceitou o convite. Mesmo assim, não esqueça de quando entrar na presença do rei, trocar sua veste suja pela veste salpicada do sangue do Cordeiro, porque a única coisa que justifica a sua presença diante do rei, sem nenhum tipo de culpa, é a veste do rei. Quem sabe tem gente aqui com um nível espiritual com Deus muito baixo, com uma fé bem pequenininha. Tem gente aqui muito diferente espiritualmente um do outro. Tem gente aqui que às vezes não tem nem coragem de dar um glória a Deus, pastor. Mas se você está com a veste do rei, não tem pastor, não tem presbítero, não tem ministério, nenhum homem que possa dizer, você não é digno de estar aqui. Sabe por quê? Por causa da veste do rei que está aí. Aleluia. É a veste do rei que conta. Lá estavam cegos, lá estavam moribundos, mas por causa da veste que estava com eles, o rei não colocou nenhum para fora. Diga, por causa da veste do rei, eu não serei posto para fora. É a veste que te dá condicionamento. Não são as boas obras que dá você direito e mérito para estar aqui na presença de Deus. Não é porque você louva bem ou mais ou menos que te dá direito de estar aqui cantando no ministério ou aí louvando com a igreja. É a veste do Cordeiro de Deus. Aleluia. Que justifica, que autentifica, que sela. Este é meu, esta é minha. Ele ninguém toca.
está manco, está cego, está com defeito, mas são a minha perfeição, a minha justiça cobre tudo isto. Aleluia, isso é graça. Diga, isto é graça. Agora escute, já ouvi gente dizer assim, e eu finalizo. Puxa vida, eu estou na festa do rei, fui convidado, aceitei, até troquei a minha veste suja pela veste do rei, mas eu estou com receio no coração, de que mesmo no meio da festa, sentado na mesa do banquete, estou com medo que o rei qualquer hora me coloque para fora. A Bíblia diz que o único que foi colocado para fora foi aquele que não tinha veste nupcial. A graça não é banalizada, amém? Viver na graça de Deus não é viver levianamente fazendo o que quer e o que pensa, amém? Mas salvação, as obras não é para a salvação, as boas obras que eu faço é da salvação. Você vê algum ato de justiça do pastor Sérgio, do pastor Luciano, de qualquer outro aqui, são atos de justiça provenientes da salvação, não é para a salvação, porque se fosse para a salvação, este sacrifício de Jesus não teria validade, e não haveria graça, e sim lei. Mas como é graça, o mérito não é seu. Você pode obedecer como obedecer, será sempre uma veste suja. Toda a minha justiça será comparada a uma veste impura diante de Deus. Agora, por causa da veste do Cordeiro, aleluia, é que Ele olha para mim, você é um pecador indigno da minha salvação, mesmo se esforçando para me agradar, mas toda a sua obediência é falha. Por mais que você agrade a Deus, há sempre uma fraqueza limitada em nossos membros e delitos da nossa natureza, mas por causa do sacrifício do Filho dele e da veste que está sobre nós, Ele nos recebe em graça, amor e misericórdia. Quem pode dizer amém? Louve a Deus com a salva de palmas, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Convite. É muito simples nessa noite essa palavra, mas muito profunda, muito pertinente. Há um convite em pauta. Convite para a festa do Rei. Convite para a salvação. Convite para entrar no céu. Convite para a volta de Jesus. Dignos ou indignos? Eu acredito que nós estamos nessa segunda classe dos indignos, mas por causa da graça, por causa do amor e por causa da misericórdia, eu e você, nós poderemos ter acesso à sala do banquete, à sala do banquete, ao céu. Há alguém nessa noite quer entrar? Levante a mão. Dê um sinal. Diga: eu quero. O rei está convidando. Conversa agora não. Conversa agora não. Conversa agora não. Agora só ore no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você quer conversar agora, converse com o Espírito Santo. Não converse com quem está do seu lado, não. É um momento, é esse. É luta. Até você que já entrou, mas que não trocou as vestes, você entendeu? Orando no início dizendo: Espírito Santo que converte do pecado, da justiça e do juízo. Você já entrou, mas não trocou as vestes? Não queira ser jogado para fora. Esse é o momento de você ficar de pé e dizer: eu quero trocar essas vestes sujas. Eu entrei e até agora não troquei de vestes, mas eu quero trocar. Se você está assim, fica de pé, e onde você está, que eu quero orar pela sua vida. Entrou, mas continuou com as vestes sujas. Aquele cego que não largou a capa, foi lá, levantou, Jesus chamou, ele foi, mas não largou a capa. Larga a capa agora, no nome de Jesus. Alguém? Se houver, fica de pé, no nome de Jesus. Não queira ser quem você não é. Você entendeu? Há uma oportunidade para você. E a oportunidade começa com os que são de casa, com aqueles que já se converteram, mas que não trocaram suas vestes. A oportunidade começa com você. Para você agora dizer: eu quero trocar minhas vestes. Eu vou ficar em pé para receber a oração da troca das vestes sujas pelas vestes limpas, pelas vestes nupcial. Se houver alguém, fique de pé, e eu quero orar pela sua vida. A gente sempre costuma dizer isso, né? O convite começa em casa. Como é que está a tua vida por aí? É digna? Entrou na sala, entrou para o banquete. A palavra diz: venha como está, mas não permaneça. Venha, mas entrou, agora troque as vestes para permanecer no banquete, para permanecer na presença do rei. Alguém? Fique de pé. Alguém que está completamente indigno aqui, mas que quer entrar? O convite é para você. Troncho, aleijado, coxo, cego, prostituta. O convite é para você. Tem alguém? Meu Pai, eu louvo o teu nome, eu te agradeço. Porque a tua palavra, ela não volta vazia. O Senhor não vai ficar chorando pelos cantos, se há muitos aqui nesta noite rejeitam o convite. O Senhor tem o seu jeito, foi dito aqui nesta noite. O Senhor não depende de ninguém. O Senhor não depende de mim. A volta de Jesus já está marcada. O dia daquele banquete, o dia daquela festa, ninguém vai atrasar, nem vai antecipar. Ninguém mesmo que rejeite vai mudar os teus planos. Ninguém vai fazer isso, Pai. Nós só queremos te agradecer nesta noite, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor que nos alcança. Que o Senhor distribui aqui nesta noite. Que o Senhor está agora colocando à nossa disposição aqui nesta noite. Obrigado, meu Pai. Obrigado porque tu és assim, um Deus de misericórdia, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que está sempre disposto a me receber, a me abençoar. Eu me ponho diante do Senhor agora, meu Pai, nessa oração, eu me ponho diante do Senhor e te peço:
troca as minhas vestes sujas por uma veste nupcial, para que quando o Senhor voltar, para que quando a festa começar, eu permaneça no banquete, permaneça na sala de festa. Obrigado, meu Pai, pelo teu filho que o Senhor trouxe para nos ministrar a palavra nesta noite. Espírito Santo, cumpre a obra no coração da tua igreja, no coração dos visitantes nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Sueli Maria, a Lourdes Silva, Maria Helena, Mauriceia, agradecer a Marleide da Silva, que estão conosco online, e agradecer também aos irmãos membros da igreja, alguns que por conta da saúde também estão conosco nesta noite, e alguns nomes aparecem aqui. Eu quero agradecer a você que está aqui, que chegou, que veio e que recebeu a palavra do Senhor nessa noite. Eu quero agradecer ao nosso pastor Sérgio, que Deus o abençoe, meu irmão, profundamente, e essa casa estará sempre com as portas abertas para recebê-lo muitas outras vezes. Desculpe também o pouco tempo que foi dado para que Deus falou no seu coração, para que você trouxesse o recado, mas é isso que eu ia dizer, foi suficiente. A palavra que o pastor trouxe foi realmente aquilo que nós precisávamos ouvir nesse tempo, nessa noite, para a glória de Deus e para a edificação da nossa vida. Irmãos, a cantina está funcionando, tá bom? Mulheres, não se ausentem sem falar com a pastora Raquel. Não tenham pressa de ir para casa, não. A gente já passou um pouquinho do tempo, mas você vai investir. Aquilo que você vai ficar aqui ainda, mulher, é aquela informação que você precisa para a festividade do próximo sábado. Então não saia, no nome de Jesus. Não vai ser uma vigília de reunião, não. É 10, 15 minutos, acredito, só para lhe comunicar aquilo que há de necessidade. Então, nós precisamos, pastores precisam da atenção da igreja. Você precisa dar atenção à sua pastora nesta noite e permaneça. Está cedo ainda, tem igreja por aí que está começando o culto, aqui ainda está na metade, né, meu pastor? Aqui ainda está na metade. Então, por favor, as mulheres que estão do lado de cá, vão, daqui a pouco, tá? Vai passar por lado de cá, vai ficar aqui o mais na frente possível, porque a pastora vai ficar sem microfone e a voz dela já não está mais aquela que era antes, né? Continua dessa jovem, bonita, mas a sua voz mudou um pouquinho. Então, por favor, não se ausentem e venham para cá daqui a pouco para ouvir a pastora. Deixa eu fazer uma coisa aqui que faz uns 3 domingos ou 4 que eu não faço. Alguém que tem um pedido de oração, fica de pé. Só fique de pé. Quem tem um pedido de oração, fica de pé. Em nome de Jesus. Pai, aqui está teu povo diante da tua presença. De pé. Não é diante de mim, mas é diante do Senhor. Eu não pedi que eles dissessem o que é que querem, não, porque tu és um Deus onisciente, tu és um Deus que sabes todas as coisas, tu és um Deus que conheces todas as coisas. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mão estendida agora aqui, o Senhor conhece cada pedido, se é na saúde, se é na profissão, se é na família, se é para alguém, o Senhor conhece cada pedido agora aqui. O Senhor só me autorizou a fazer isso nessa noite, e é no teu nome, usando a tua autoridade, eu estou agora orando por essas pessoas, orando, Deus, porque elas estão apresentando diante do Senhor. O Senhor é um Deus onisciente que ouve a voz mesmo no silêncio. Então contempla agora a voz de cada servo, de cada serva, e faz, não se mexa agora não, não saia do lugar agora não, em nome de Jesus, e faz, meu Pai, segundo a tua força, segundo o teu poder, concede agora, Pai, concede, no nome de Jesus. Meu Pai, se não é agora que o Senhor vai conceder, sustenta, até que essa pessoa veja o seu pedido ser atendido, tua presença ser atendido pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Quem tem uma gratidão, fica de pé. Se você pediu, mas tem a gratidão, permaneça. Quem tem uma gratidão, fica de pé. Muito obrigado, meu Deus. Essas pessoas estão de pé na tua presença nesta noite, é porque o Senhor é aquele que concede, o Senhor é aquele que faz. Ficamos de pé, Deus, para te pedir
Está a prova aqui de que o Senhor continua fazendo, o Senhor continua curando, o Senhor continua restaurando, o Senhor continua abrindo portas fechadas, o Senhor continua salvando, o Senhor continua trazendo paz no lar, o Senhor continua trazendo solução para os problemas. A prova está aqui, nessas pessoas que estão de pé. Ó Deus, agradecendo, como aquele único leproso que voltou para te agradecer. Aqui estão teus filhos e tuas filhas, e te agradecem nesta noite, por esta bênção que o Senhor lhes concedeu. Oramos no nome de Jesus com muita gratidão. Amém e amém. A igreja pode sentar. Nós agradecemos muito mesmo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará. Agradecemos e lembramos as atividades desta semana, conforme já falamos, os momentos de aviso da igreja, e esperamos que cada membro, cada congregado possa estar presente durante essa semana. A você, mulher, nós estamos dando muita ênfase a isso, né? A você, mulher, esta é a semana final de preparação para a atividade no próximo sábado. Você que está jejuando, não esmoreça, intensifique o seu jejum. Você que está em oração, não esmoreça, intensifique a oração, porque o Senhor está no controle de tudo e a vitória já é sua, no nome de Jesus. Obrigado, missionários, obrigado, meninos e meninas lá de Garanhuns, que vieram nos surpreender. Ficamos muito felizes e missionários. A senhora já tinha falado para nós sobre esses batismos, né? Mas nos honra trazendo essas pessoas aqui para que nós pudéssemos conhecê-las pessoalmente. Nós nos sentimos muito honrados nessa noite em receber vocês na nossa humilde casa e queremos deixar o nosso abraço fraterno a cada um de vocês. E voltem tantas quantas vezes quiserem. Missionária, por favor, organize um dia para vir também aqui trazer a palavra, viu, senhora e seu esposo? Nós queremos ter a oportunidade de recebê-los aqui ministrando a palavra de Deus. Eu quero abençoá-los com a bênção sacerdotal nesse momento. Fique de pé e erga suas mãos para receber. Em seguida, eu vou ali à porta com o pastor Sérgio. Não saia. Quem vai sair, né? Principalmente os homens, ou as mulheres que não são aqui da igreja vão ter liberdade de sair, de ficar ali na cantina um pouquinho, mas não saiam enquanto eu e o pastor não chegarmos ali à porta para lhe cumprimentar. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta noite tão memorável, tão marcante para a nossa vida, Deus. E no poder do teu Espírito Santo eu profetizo, igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Igreja, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho enquanto nós chegaremos ali à porta. Venha comigo, meu pastor. Mulheres, passa por lado de cá para a reunião com a pastora Raquel. E quanto mais na frente, melhor. Quanto mais à frente, melhor, para ouvir bem o que a pastora vai dizer. Eu vou desligar o microfone.